Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao Pai Criador de tudo, buscando as energias do amor, da luz, que essa paz possa invadir os nossos corações, possa nos trazer a compreensão, o discernimento, para essa aula de hoje, que as bênçãos, Senhor, dos nossos espíritos que nos acompanham de amor, esses espíritos evoluídos, possa também estar junto a Eli, que ela possa dar uma aula de aprendizado edificante, agradecendo a oportunidade de podermos estarmos aqui todos juntos, a esse grupo de amor e de misericórdia, que quer aprender, que quer crescer, que possamos trazer todos esses irmãos que estão junto a nós, que precisam ouvir essa lição de hoje, que possamos, Senhor, acima de tudo, colocar em prática com muito amor, com muito discernimento e com muita inteligência. Estamos por aberto a nossa aula de hoje, que a misericórdia de Deus e os protetores iluminem a Eli de uma forma clara, lúcida, e que todos nós possamos ter a compreensão necessária. Que assim seja, Pai. Hoje, nós vamos estudar o Código Penal da Vida Futura, a terceira parte desse livro. São 33 itens que são importantes para todos nós médios. É a justiça divina, segundo o Espiritismo, no céu e inferno. Então, nós, através da nossa reencarnação, nós trazemos as leis divinas na nossa consciência. E essas leis, elas devem ser seguidas. Elas devem ser trabalhadas dentro de nós. E o Código Penal da Vida Futura vem nos mostrar alguns pontos muito importantes para o nosso caminhar nessa existência e outras existências. Nós vamos rever a primeira parte e a segunda parte bem rapidamente, para que a gente possa entrar na terceira parte do Código Penal da Vida Futura. Primeiro, ele coloca, através das orientações, Allan Kardec nos deu esse primeiro item de uma forma mais precisa. A alma, o espírito, sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. Então, sofremos porque erramos. Sofremos porque não nos libertamos dos erros passados, não corrigimos. A felicidade que nós tanto almejamos, essa felicidade perfeita, ela é inerente à perfeição. Quer dizer, a purificação completa do espírito. Na medida em que o espírito ele vai se purificando, ele vai se despindo de todos os seus vícios, de todos os males. Não há uma só imperfeição da alma que não acarrete consequências desagradáveis e inevitáveis. Tudo que nós fizemos de errado, através de atitudes, de pensamentos, nós somos responsáveis e vamos sofrer consequências por aquilo que nós vibramos, por aquilo que nós fizemos no passado. Em virtude da lei do progresso, Deus não repudia nenhum dos seus filhos. Então, ninguém vai ficar sem receber a sua punição, sem corrigir os seus erros. Todos nós nascemos simples e ignorantes. Nascemos de um átomo que fomos evoluindo, passamos pelo reino mineral, vegetal, animal, e chegamos nessa fase humana,
E hoje, aqui estamos, reparando as nossas faltas. Estamos reencarnando, passando por provas, por momentos de equilíbrios e desequilíbrios, de coisas passadas, de coisas que fizemos de errados, e hoje estamos sofrendo essa consequência. Sairemos desta fase de provas e expiações? Sairemos. Somos ainda espíritos imperfeitos, que ainda o mal se faz presente dentro de nós. Mas um dia chegaremos a espíritos puros. Então, Deus, na sua infinita bondade, nos proporciona essa oportunidade de crescimento. A alma leva em si mesma o seu próprio castigo, onde quer que se encontre. Aonde você tiver, os seus erros ali estão. Por isso que nós, médios, devemos cuidar de nós. Nós, porque quem errou fomos nós. Não sofremos por causa do nosso pai, da nossa mãe, e a gente costuma ouvir assim, por causa do Adão, por causa da Eva. Não, sofremos pelas nossas próprias irresponsabilidades. O bem e o mal que praticamos são resultados das boas e das más qualidades que possuímos. E o espírito sofre segundo o que fez sofrer. Ele vai ter que sofrer aquilo que ele fez o outro sofrer. A justiça de Deus, ela é infinita. Todo mal e todo bem são rigorosamente levados em conta. Tudo que você fizer de bom, de bem, vai voltar para você. Tudo que você fizer de mal, vai voltar para você. Toda falta que se comete, todo mal praticado, é uma dívida contraída e tem que ser paga. Se eu feri, se eu matei, se eu traí, se eu roubei, eu vou sofrer consequências dos males que eu pratiquei. Então, o espírito sofre de acordo com as suas imperfeições, seja no mundo material ou no mundo espiritual. Sofremos aqui, nesse corpo de carne, porque algo fizemos de errado. Se hoje estamos com problemas familiares, com problemas de doenças, com problemas financeiros, com problemas de tudo que é tipo, é porque no passado nós fizemos de errado. E hoje aqui estamos, resgatando. E o resgate, ele vem para todos. A expiação varia segundo a natureza da gravidade da falta. Então, aquilo que nós estamos sofrendo hoje, essa expiação, é por causa que nós fizemos de errado no passado. E a duração desse castigo, ela está subordinada ao melhoramento do espírito culpado. Na medida em que nós vamos arrancando, quebrando, desmaterializando, desintegrando todos os nossos vícios, os nossos ranços passados, tudo aquilo que nos impede o nosso crescimento. Nós vamos dissolvendo, nós vamos melhorando. E na medida em que a gente melhora, o que acontece? A nossa vida também melhora. Assim, o espírito é árbitro do seu próprio destino. Somos nós. Nós somos juízes, advogados, impomos a culpa e temos que resgatar a dívida. Nós erramos. Então, nós temos que corrigir as nossas faltas, corrigir os nossos erros. Deus, na sua infinita misericórdia, é justo. Ele pune o mal enquanto ele existe. Você corrigiu o mal, ele deixa de existir. Ele deixa de te punir.
Então, quando o mal deixou de existir, acabou a sua expiação. E essa duração do castigo, ela está subordinada ao melhoramento do espírito. O que é esse melhoramento? É uma condição que é inerente à inferioridade dos espíritos, a de não ver o termo da sua prova, da sua situação, de acreditar que ele vai sofrer para sempre. Mas acabou a sua prova. Acabou, mas às vezes acaba uma prova e você começa outra prova. E às vezes, quando nós estamos ainda sem conhecimento, acreditamos que Deus é injusto, que Deus pune tudo, nós achamos que esse castigo parece eterno, mesmo no mundo corporal ou no mundo espiritual. Então, o que nós precisamos trabalhar dentro de nós? Tirar os nossos vícios, as nossas mágoas, os nossos erros, refazer a nossa vida passada, os nossos erros passados. Ferimos, matamos, roubamos. Vamos socorrer esses espíritos, vamos amparar esses espíritos. E o primeiro passo de tudo isso, para nós, é o arrependimento. A expiação e a reparação são 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. Então, eu tenho que me arrepender, vou sofrer a expiação e vou ter que reparar. Não é só o arrependimento. Não é dizer, eu errei, não quero errar mais. O arrependimento, ele é importante, porque ele vai suavizar as dores da expiação, porque desperta em nós a esperança e prepara-nos para a reabilitação. Mas somente a reparação pode anular o efeito ao destruir a causa. O arrependimento pode ocorrer em qualquer lugar e tempo. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são as consequências da falta cometida. Então, eu expio porque eu cometi uma falta. Eu me arrependo, mas estou expiando o erro cometido. Eu tenho que refazer, reparar, seja desde a vida presente ou seja após a morte na vida espiritual, ou ainda numa nova existência corpórea, até que os traços da falta tenham desaparecido. A reparação consiste em praticar o bem para aquele mesmo a quem se fez o mal. Então, se eu machuquei, eu feri no passado, hoje estou recebendo como filhos, hoje estou recebendo como netos, eu vou ter que reeducar, eu vou ter que amparar, eu vou ter que socorrer, eu vou ter que aliviar esses espíritos. Hoje, os espíritos batem à minha porta, me cobrando um passado de guerra, de mortes, de traições. Hoje, eu estou socorrendo, eu estou transformando o meu inimigo num amigo. Eu estou arrependendo-me, estou reparando e estou expiando ao mesmo tempo. A necessidade de nós colocarmos dentro da nossa cabeça que essas 3 condições são importantes: o arrependimento, a expiação e a reparação, para que a gente possa sair daqui num mundo melhor, ou transformar esse mundo melhor. Assim, dando continuidade na nossa terceira parte, os espíritos imperfeitos são afastados dos mundos felizes porque perturbariam a sua harmonia. Sim, por quê? Imagina um mundo feliz, um mundo onde o bem ali está presente
e a gente colocar um monte de espíritos perturbados, de espíritos imundos, de espíritos que querem fazer o mal, só vai trazer discórdias e desentendimento. Então, esses espíritos, eles são afastados desses mundos felizes. O nosso planeta, que está passando por um período de transição para o mundo regenerador, está nessa balbúrdia, nessa bagunça, nesse mal, onde muitos espíritos não terão a oportunidade de seguir para um mundo regenerador. E sim, serão levados e reencarnarão em mundos iguais à Terra, de provas e expiações, ou talvez em mundos primitivos. Eles permanecerão nesses mundos inferiores, onde expiam as suas faltas pelas tribulações da vida e se libertam das suas imperfeições até merecer encarnar-se em mundo moral e fisicamente mais adiantados. É o que está acontecendo com o planeta Terra. Ele está passando para um mundo regenerador. Mas para merecer um mundo regenerador, nós teremos que nos libertarmos dos nossos vícios, nós teremos que nos libertarmos das nossas imperfeições, nós teremos que mudarmos, nos libertarmos e merecermos um mundo mais adiantado, moral e fisicamente. Isso todos nós passaremos, se mereceremos um mundo regenerador ou um mundo inferior e ficarmos num mundo de provas e expiações, só vai depender de nós. Se podemos conceber um lugar de castigo determinado, é precisamente nos mundos de expiação. A Terra é um mundo de provas e expiações, pois é ao redor desses mundos que pululam os espíritos imperfeitos desencarnados, esperando uma nova existência que, permitindo-lhes a reparação do mal que fizeram, os ajudará a progredir. Então, é o nosso papel, nós que estamos aqui conscientes, médios conscientes das nossas responsabilidades, vamos auxiliar esses espíritos para que eles possam merecer um mundo melhor, permitindo-lhes a reparação do mal. Vamos reparar os males que nós fizemos no passado. Vamos reparar os males que eles nos atingiram. Vamos trabalhar com esses espíritos para que eles possam progredir, para que eles possam merecer um mundo melhor, não um mundo de provas e expiações. Mas o espírito, ele conserva sempre o seu livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio. Melhor, às vezes, de maneira lenta, e sua obstinação no mal é bastante tenaz. Nós somos, né? Nós temos o livre-arbítrio. Às vezes, nós não aceitamos a orientação dos nossos pais, daqueles que querem o nosso bem, nós rejeitamos. Nós queremos nos deixar envolver por espíritos de ordem imperfeita. Então, às vezes, essa obstinação do mal, ela é bastante tenaz. Por isso, a vigilância que o médium tem que ter. O médium tem o livre-arbítrio, mas ele tem a responsabilidade de discernir entre o bem e o mal. Pode persistir esses espíritos inferiores nessa situação durante anos e séculos, mas chega sempre o momento em que a sua teimosia em desafiar a justiça de Deus se abate diante do sofrimento, se abate diante da dor, se abate diante das provas, das expiações. Nós somos exemplos. Nós, há 2000 anos,
ouvimos o Cristo falar do amar a Deus sobre todas as coisas e do próximo como a ti mesmo. Amar o próximo. E nós guerreamos, nós matamos, nós roubamos, nós fizemos o mal e hoje aqui estamos, reparando as nossas faltas, corrigindo os nossos erros, porque a justiça de Deus é para todos, indistintamente, é para todos os filhos. E então, malgrado a sua fanfarrice, ele reconhece o poder superior que o domina. Depois de tanto a gente chorar, depois de tanto a gente apanhar, depois de a gente tanto sofrer, nós levantamos a cabeça e vimos que o poder de Deus é maior. E desde o momento em que se manifesta as primeiras luzes do arrependimento, Deus o faz entrever a esperança. Então, na medida em que nós começamos a aceitar esse Deus de amor, esse Deus de justiça, esse Deus de bondade, esse Deus de caridade, que nós passamos a ver a infinita misericórdia dele, o arrependimento nos envolve. E os nossos benfeitores, os nossos familiares, o nosso anjo guardião, vem nos iluminar, vem mostrar que Deus nos dá essa esperança, que nos dá a oportunidade de crescimento, de melhora, que vem mostrar que nenhum espírito está na condição de nunca se melhorar. Todos nós temos essa oportunidade, a oportunidade de melhorar, de sair dessa situação. Se assim fosse, se Deus nos punisse eternamente, estaria fatalmente destinado a uma eterna situação de inferioridade. E assim nós escaparíamos à lei da evolução, que rege providencialmente todas as criaturas. Quando nós estudamos a escala espírita, nós vamos encontrar a terceira grande ordem, a ordem dos espíritos imperfeitos. Vamos ali encontrar os espíritos impuros, pseudo-sábios, brincalhões, aqueles espíritos onde o mal ainda impera, a dor ainda ali se faz presente. Mas na medida em que nós vamos crescendo, vamos mudando o nosso ser, nós passamos à segunda classe, que é a classe dos bons espíritos, dos espíritos sábios, prudentes, benevolentes. E assim chegaremos à primeira classe, a essa classe dos espíritos puros, aonde o amor se faz presente. Então, Deus é misericordioso para com todos. Sejam quais forem a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Todos nós temos o seu anjo da guarda, que vela por nós, vigia as nossas expansões da nossa alma e se esforça. Ele faz um esforço grandioso para despertar-nos os bons pensamentos, os bons desejos, para progredirmos, para repararmos numa nova existência, nessa existência, o mal que tenhamos feito. Então, a misericórdia de Deus é para com todos nós. Não obstante, ele também, esse Pai de amor, de bondade, de misericórdia, nos oferece o guia ou protetor, que age, na maioria das vezes, de maneira oculta, sem exercer nenhuma pressão. Eles vêm ocultamente e nos orientam, nos instruem. Nós temos o livre-arbítrio de aceitar ou não. O espírito deve melhorar-se pela força da sua própria vontade. Por isso que eles não se interferem, eles não vêm nos constranger de forma alguma. Eles nos orientam e nos dão o livre-arbítrio para a gente
discernir entre o bem e o mal, fazer o certo ou o errado. Somos nós, os nossos protetores, eles vêm nos auxiliar, mas depende de nós. Deve agir bem ou mal em virtude do seu livre-arbítrio, sem ser fatalmente empurrado num outro sentido ou noutro. Se fizer o mal, sofreremos as consequências, enquanto permanecer no mau caminho. Desde que dê um passo em direção ao bem, sentirá imediatamente os seus resultados. Então, na medida em que nós dermos o primeiro passo, o primeiro arrependimento, tudo mudará. E Kardec nos coloca em observação que seria errôneo acreditar que, em virtude dessa lei do progresso, a certeza de chegar cedo ou tarde à perfeição e à felicidade pode ser um encorajamento a permanecer no mal, esperando arrepender-se mais tarde. Não! Não adianta você arrepender-se no último instante, pedir perdão a Deus pelos males que você praticou e achar que você pagou e não tem mais dívidas, de forma alguma. Você vai ter que reparar, vai ter que reencarnar, vai ter que corrigir, vai ter que expiar, vai ter que passar pelas provas, as provações, as dores necessárias para o seu crescimento. Primeiro, o espírito inferior não vê a possibilidade de um fim para a sua situação. De tão inferior que ele acha que pedindo, ele não vai resolver. Não vai resolver. Segundo, se ele, que é o artífice, quer dizer, ele que construiu a sua própria desgraça, acaba por compreender que dele depende fazê-la cessar, e que quanto mais persistir no mal, mais longa será a sua infelicidade, pois o seu sofrimento durará sempre se ele próprio não lhe puser um termo. Mas aí ele tem que tomar consciência de que ele está errando, de que ele está errado. Nós, quando fazemos uma coisa errada, quando pensamos algo errado, a nossa consciência nos acusa imediatamente. Nós somos aquele juiz imparcial para conosco mesmo. Nós somos. Isso, os espíritos têm essa oportunidade de entender, de compreender tudo isso, na medida em que ele, através das provas, através de toda aquela situação que ele vive, ele começa a se arrepender, começa a crer em algo. Esse seria, de sua parte, um cálculo errado, com o qual se enganaria a si mesmo. Se, pelo contrário, segundo o dogma das penas irremissível, toda esperança lhe fosse negada, ele não teria nenhum interesse em retornar ao bem, por isso não lhe daria nenhum proveito. Ou seja, nós não estamos mais naquela época de que Deus é um Deus bravo, é um Deus de muito ódio, um Deus vingativo. Não. Deus é um Deus de amor, é um Deus que nos dá oportunidade para que a gente possa reparar as nossas faltas, que dá oportunidade de a gente corrigir os nossos erros, que diz, vá, filho querido, você errou, corrija o seu erro, refaça, venha, aqui estarei de braços abertos para te receber. Ele nos envia um anjo amigo, ele envia os nossos protetores, as nossas equipes familiares para nos socorrer. Esse é o Deus de amor, é o Deus justo, é o Deus de bondade, é o Deus de misericórdia. Perante esta lei, cai igualmente a objeção referente à presciência, quer dizer, o conhecimento do futuro, essa previsão, o pressentimento. Deus, ao criar uma alma,
ela sabe realmente se, em virtude do seu livre-arbítrio, ele tomará um bom ou um mau caminho. Sabe que ela será punida se praticar o mal. Ele nos deu essa grande oportunidade para que a gente melhore. Mas sabe também que esse castigo temporário é um meio de levar a compreender o seu erro e de fazer entrar no bom caminho ao qual cedo ou tarde chegará. Segundo a doutrina das penas eternas, Deus sabe que a alma falirá, e assim ela está previamente condenada às torturas sem fim. Mas esse Deus de amor, esse Deus de bondade, esse Deus de misericórdia, ele não é esse Deus punitivo. É um Deus de amor, é um Deus justo, misericordioso. Cada um só é responsável pelas suas próprias faltas. Eu sou responsável pelas minhas faltas, por aquilo que eu cometi em vidas passadas. Cada um de nós. Ninguém sofre penalidades pelas faltas alheias, a menos que para isso tenha dado algum motivo, seja provocando-as pelo seu exemplo, seja deixando de impedi-las quando podia fazer. Eu não sofro pelos males dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus familiares. Eu sofro pelos meus próprios erros. Mas se eu induzir alguém a fazer algo errado, eu sou responsável. Eu errei. Se eu levei alguém a cometer algum erro imprudente, eu sou responsável. É assim, por exemplo, que o suicida é sempre punido, mas aquele que, por sua dureza de coração, leva um indivíduo ao desespero e daí ao suicídio, sofre uma pena ainda maior. Então, se eu mato, eu sou responsável por aquilo que eu fiz. Se eu induzir este a matar, se eu planejei e uma multidão se matou, eu sou responsável. Eu sofrerei consequências pelos meus próprios atos. Seja uma falta pequenininha, como uma falta grandiosa. Eu serei responsabilizada por tudo. Por Deus? Não. Pela minha própria consciência. Eu pedirei, eu suplicarei a Deus a oportunidade de refazer, de corrigir as minhas faltas. A necessidade nossa de compreendermos isso, de estarmos cientes das nossas faltas, é muito, muito importante. E quando socorremos, e quando amparamos os nossos adversários, os nossos obsessores, os nossos rivais, os nossos desafetos, os nossos familiares, devemos ampará-los, levá-los às colônias espirituais, levar todos, passando pelas bacias da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral, fazendo toda a limpeza fluídica desses espíritos, reparando todos os perispíritos, trazendo todas as energias curadoras, amparando todos esses espíritos e encaminhando-os às colônias espirituais, os suicidas, os adversários, os perseguidores, os nossos obsessores, os nossos fascinadores, subjugadores, todos. Devemos estarmos cientes desse auxílio, dessa caridade para com o nosso próximo, para com os nossos irmãos, para com os nossos entes queridos. Todas as nossas imperfeições morais são portas abertas ao acesso dos maus espíritos, sendo o orgulho o principal dos defeitos, porque é o que a criatura menos confessa a si mesmo.
Então, olhe para dentro de você. Trabalhe em você. Veja aonde você está errando. Veja, tenha a coragem de olhar para dentro de você e enxergar o seu orgulho, a sua vaidade, seu egoísmo e trabalhar dentro de você. Todos temos esses vícios ainda arraigados, está enraizado em nós, enraizado, que às vezes nos passa despercebidos. Os nossos erros, às vezes nós queremos, assim, amenizá-los. Passar a mão na nossa cabeça e dizer, eu não errei. Erramos. Erramos e fizemos muitas coisas erradas para merecermos estarmos num mundo de provas e expiação, passando por todas as dores necessárias, quando não é na infância, é na adolescência, é na idade madura, é na velhice. Nós conquistamos tudo isso. Nós enchemos a nossa malinha de todo o nosso orgulho, vaidade, das traições, dos males, dos nossos erros, daquilo que matamos, daquilo que levamos ao suicídio, daquilo que drogamos, daquilo que levamos à má educação, o desrespeito, e hoje estamos sofrendo. Levamos à falência moral, espiritual, financeira. Abortamos e abortamos no passado e hoje, às vezes, estamos aí suplicando a misericórdia divina por um filho, suplicando que venha de outra, mas que venha para que possamos cumprir a nossa missão, pequenina ainda que seja. Então, sejamos fortes. O código, ele vem a nos orientar qual é o nosso procedimento nessa vida e na vida espiritual. Porque sofremos aqui e sofreremos na vida espiritual se nós não repararmos enquanto aqui estamos. Vamos seguir a mensagem do Cristo quando ele disse: vá de encontro ao seu desafeto, enquanto ele está próximo de você. Corrija os seus erros. Refaça as suas faltas. Repare enquanto você está caminhando com o seu adversário. E os nossos maiores adversários estão dentro do nosso próprio lar. Nosso lar. Às vezes como pai, às vezes como mãe, às vezes como filhos, às vezes como irmão, às vezes como marido, esposa, netos, bisnetos. Nós aqui estamos, unidos para aprender a amar, para um auxiliar o outro, porque degladiamos no passado. Então, o Código Penal da vida futura é para hoje, não é para amanhã. É para hoje, para todos nós hoje. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine.